suspeitas. Light Yagami é um dos melhores alunos do Japão. Ele aspira a ser um grande detetive um dia, assim como seu pai, e é um intelecto talentoso destinado à grandeza. Mas ultimamente, ele tem sentido uma necessidade urgente por justiça, pois está muito frustrado com toda a criminalidade acontecendo e sente que o mundo está apodrecendo. Enquanto isso, no reino dos Shinigamis, um deus da morte chamado Ryuk roubou o caderno de outro deus da morte e o deixou cair no reino humano, porque ele acha que seria divertido ver o que um humano faria com ele. Para o que parecia ser um dia normal na escola, Light observa um caderno caindo do céu. Não há explicação lógica para isso, então, como qualquer um provavelmente faria, ele vai pegar e verificar. Quando está lendo seu conteúdo, o caderno diz que tem o poder de matar qualquer pessoa apenas escrevendo seu nome e pensando em seu rosto. Se a causa da morte for escrita dentro dos próximos 40 segundos após escrever o nome da pessoa, acontecerá. No entanto, se a causa da morte não for especificada, a pessoa simplesmente morrerá de ataque cardíaco. Light fica incrédulo com isso e acha que é algum tipo de brincadeira, mas mesmo assim o guarda, pois está curioso. Quando chega em casa, ele lê o resto das regras e, após algum tempo pensando sobre isso, decide experimentar o caderno. No entanto, assim que pega a caneta, ele pensa se isso o tornaria um assassino, mas aposta que não funcionará de qualquer maneira. Então ele verifica as notícias e descobre que um criminoso está mantendo 8 pessoas reféns em um centro de creche. Depois de ver o nome e o rosto do criminoso, ele escreve o nome no Death Note. Ele espera 40 segundos e nada é relatado ainda. Então ele pensa que não funcionou. No entanto, justamente quando estava prestes a desligar a televisão, algo acontece e os reféns começam a sair da creche. O repórter confirma que o suspeito foi encontrado morto dentro, deixando Light completamente chocado. Ele diz que deve ser uma coincidência e no dia seguinte decide que terá que testá-lo novamente para ver os resultados em tempo real. Ele olha ao redor de sua classe e vê um degenerado que não gosta, mas decide que seria mais inteligente tentar matar pessoas que conhece. Depois da escola, Light estava a caminho de casa quando vê uma mulher sendo assaltada por um grupo de caras. Ele escreve o nome do líder do grupo e a causa da morte, e certamente acontece. Depois de ver o poder do Death Note em tempo real, isso resolve para Light, e ele percebe que o caderno da morte é real. Algum tempo se passa e Light está em seu quarto olhando orgulhosamente para todos os nomes que escreveu, quando de repente nosso Shinigami favorito, Rook, aparece. A visão dele petrifica Light no início. No entanto, ele se apresenta e diz que costumava ser meu caderno e, julgando por sua risada, você deve ter descoberto que não é um caderno comum. Light desce e diz bem: não estou surpreso, na verdade, estou esperando por você. Rook acha Light interessante e explica que vários Death Notes encontraram seu caminho para o reino humano, mas ele é o único a ter escrito tantos nomes. Light sente que alguém tem que ser corajoso o suficiente para limpar a escória da sociedade para que o mundo possa seguir na direção certa. Um novo mundo onde as pessoas possam viver em paz, e os que fizerem errado viverão com medo. Ele sente que é justiça e está disposto a ir tão longe quanto sacrificar sua alma para se tornar o Deus do novo mundo. Várias semanas depois, todas as nações do mundo se reúnem, pois perceberam que as mortes de todos os criminosos não são naturais. Eles estão com os nervos à flor da pele porque não conseguem entender como isso está acontecendo. Então é anunciado que eles terão que trazer o melhor investigador do mundo para o caso, chamado L. Todos ficam em silêncio e um homem vestido de incógnito traz um laptop para o qual L se dirige à reunião. Ele se apresenta pela primeira vez e diz para não haver engano: o que estamos testemunhando é um ato atroz de assassinato em massa, algo imperdoável. E ele precisará de cooperação total da ICPO e da polícia japonesa, o que confunde o chefe de polícia. No entanto, L revela que há uma forte possibilidade de que o culpado esteja no Japão e que ele será capaz de provar isso depois que confrontá-lo diretamente. Enquanto isso, Light elabora um plano genial para esconder o caderno. Ele coloca um diário no
na gaveta que acredita que satisfará a curiosidade de qualquer pessoa que olhe dentro, mas fez uma chave especial que você insere sob a gaveta para levantar o fundo falso onde o Death Note está escondido. Além disso, se alguém tentar forçar a abertura do fundo falso, todo o mecanismo pegará fogo. Rook fica impressionado ao ver como Light pensou bem nas coisas e pensa que o fogo é arriscado. No entanto, Light diz que prefere um pequeno incêndio em casa a ser executado. Algum tempo se passa e o mundo inteiro parece estar falando sobre todas as mortes misteriosas acontecendo na internet. Muitas pessoas se aliaram a essa pessoa desconhecida que mata criminosos. Eles parecem ter escolhido o nome Kira, que deriva da palavra em inglês Killer. Light não gosta muito do nome que lhe deram, mas está feliz em ver que as pessoas estão apoiando-o enquanto Light assiste TV. O canal muda repentinamente, onde um repórter declara que esta é uma transmissão ao vivo mundial da Interpol. Então vemos um homem chamado Lyndell Taylor, que se identifica como Coruja, dizendo o quão atrozes são esses crimes e afirmando que não descansará até que Keita seja levado à justiça. Light parece calmo e confiante de que não será pego. No entanto, o homem na TV continua dizendo que o que ele está fazendo é mal, deixando Light irritado, pois ele acredita que qualquer um que se opõe às suas visões é realmente o mal. Então, sem hesitar, ele escreve Lyndell Taylor no caderno e aguarda pacientemente com um olhar de superioridade, dizendo que estes são os mais longos 40 segundos da minha vida. Após 40 segundos, o homem na TV morre de um ataque cardíaco e Light começa a zombar dele. Mas poucos momentos depois, Ellie aparece na tela, assustando Light. Ele está chocado que seu plano realmente funcionou e diz que não teria acreditado se não tivesse testemunhado, que alguém pode matar sem estar presente pessoalmente. Ellie diz: "Escute-me, Keita, o homem que você acabou de matar na televisão era um presidiário cuja execução estava agendada para hoje. Isso não fui eu, provocando Light a me mate." No entanto, Light não pode porque ele não conhece seu rosto. Então, Ellie deduz que ele também deve precisar de um rosto, assim como um para matar. Ellie também revela que, embora isso tenha sido anunciado como uma transmissão mal, eles estão transmitindo apenas na região de Kanto, no Japão, então agora ele sabe onde ele está. Ryuk está impressionado com Ellie, que continua dizendo que não esperava que as coisas fossem tão bem e que não demorará muito até que ele possa sentenciar Keita à morte. Quando a transmissão termina, Light fica furioso por ter sido completamente superado e cair direto na armadilha de Ellie. Ele diz que aceitará o desafio de Ellie, e ambos dizem ao mesmo tempo: "Eu vou caçar você onde quer que esteja escondido e eu vou te eliminar. Eu sou justiça." E assim começou a maior batalha de intelecto. Continuando a investigar, Ellie percebe que os criminosos estão morrendo em determinados horários, coincidindo com as horas livres de um estudante. Ele compartilha isso com a polícia japonesa e deduz que o culpado tem um conceito muito infantil de certo e errado. Então, a probabilidade de estarem lidando com um estudante é ainda maior. Algum tempo passa e os horários das mortes mudaram. Ellie percebe isso, é claro, no entanto, ele acredita que não é coincidência que assim que compartilhou sua dedução com a polícia japonesa, os horários mudaram, como se fosse para contradizer essa teoria. Então, agora Ellie acredita que há uma grande chance de que Keita seja alguém com conexões com a polícia japonesa. Muitos detetives decidem abandonar o caso porque têm medo de Kira. Enquanto isso, Light está indo para casa e Ryuk o informa que ele tem que ficar por perto até que o Death Note seja terminado, ou pelo menos que ele morra, e deixa claro que ele não está do lado de Light ou de Ellie e que ele é apenas um espectador. Ryuk então informa Light que alguém o está seguindo, o que é uma surpresa, pois ele não esperava que Ellie suspeitasse da polícia tão rapidamente. Light percebe que esse cara será um problema para ele. Então, ele elabora um plano para se livrar dele. No entanto, antes que ele possa começar a pensar, Ryuk começa a falar novamente e informa Light que um Shinigami pode ver o nome e a vida útil de uma pessoa acima de sua cabeça porque eles têm olhos especiais.
Ele está contando isso para Light porque um humano pode obter esses olhos, mas isso custaria metade de sua vida restante. Light pensa sobre isso, mas rejeita a ideia de Ryuk, dizendo que está fora de questão. Algum tempo passa e Light executa seu plano para obter o nome do homem que o segue. Ele entra em um ônibus com uma garota e o homem senta bem atrás dele. Na próxima parada, um homem com uma arma entra para fazer um sequestro. Light passa um bilhete para a garota dizendo que ele vai pegar a arma. No entanto, isso foi apenas uma farsa para fazer com que o homem atrás dele se envolvesse. O homem revela que é um agente do FBI. Então, se necessário, ele vai parar o sequestro do ônibus. Light diz a ele para provar que não é cúmplice e mostrar algum documento de identidade. O homem tem certeza de que ele não é Kira, pois Kira teria matado o sequestrador, então ele mostra a Light sua identificação, onde vemos seu nome como Ray Pember. Light engana o sequestrador para tocar em um pedaço do Death Note. Então ele fica assustado quando vê Ryuk e corre para fora do ônibus, onde é atropelado por um carro e morre. Depois do incidente, Ray volta para casa, onde vemos sua noiva chamada Naomi, que costumava ser uma ótima detetive que trabalhava sob Ellie antes. Ela diz a Ray que o sequestro do ônibus foi suspeito e um pouco coincidente, mas Ray diz a ela para deixar isso para lá, pois concordaram em deixar essa vida para trás quando ficaram noivos. Enquanto isso, Light decide esperar uma semana antes de agir contra Ray, pois isso chamaria muita atenção para ele fazer um movimento agora. Quando chega a hora, Light vai para a estação de trem esperar por Ray. Quando o avista, ele se aproxima dele por trás, dizendo para ele se virar ou estará morto. Ele prova que é Kira matando um homem próximo, que se revela ser um criminoso que escapou várias vezes por falta de evidências. Kira informa a Ray que se ele não obedecer, matará sua esposa e família. Ray está chocado que ele sabe sobre Naomi e Kira continua a dizer: "Vejo que você está com seu laptop. Quero os arquivos contendo as identidades de todos os agentes do FBI que vieram para o Japão." Light instrui Ray a escrever todos os nomes dos agentes em um pedaço de papel que ele lhe deu e, em seguida, a andar de trem por 30 para evitar suspeitas, deixando o arquivo no trem quando sair. No entanto, quando ele sai do trem, ele tem um ataque cardíaco e se vira para ver Keita parado lá, dizendo Light com seu último suspiro. Descobrimos que o pedaço de papel que Light deu a ele era uma página rasgada do Death Note. Então, quando Ray Pember estava escrevendo os nomes dos agentes, ele estava literalmente assinando sua sentença de morte. Durante o jantar, o pai de Light, o detetive-chefe Soichiro Yagami, revela que ele é o chefe da investigação de Kira e compartilha que 12 agentes do FBI morreram ontem. Light, é claro, sabe por que ele fez isso, mas age inocente quanto ao assunto e a irmã de Light implora para o pai dele desistir, pois é muito perigoso. No entanto, Soichiro diz que não permitirá que o mal triunfe, e enquanto Light está absorvendo a conversa, ele se levanta e diz que está orgulhoso de tê-lo como pai e que, se algo acontecer, ele encontrará Keita e o executará. Enquanto isso, Ellie reduziu a equipe de investigação a um grupo confiável que tem um forte senso de justiça, então ele marca uma reunião para mostrar seu rosto pela primeira vez, a fim de provar que está disposto a fazer o que for necessário para pegar Kira. Quando a equipe de investigação chega ao hotel onde ele está hospedado, ao abrir a porta, eles ficam surpresos ao ver que Ellie é apenas uma criança. Os detetives se apresentam: Matsuda, Izoa, Moji e Ukuda. Eles estão desconfiados de que isso pode não ser o verdadeiro Ellie, mas depois de conversar por um tempo, eles têm certeza de que ele é a pessoa certa. Ellie sabe que Keita pode controlar suas vítimas antes de morrer, pois ele estava enviando mensagens usando os detentos na prisão, então ele conclui que Keita deve ter sido alguém que o FBI estava investigando entre um certo período de tempo. Na verdade, ele não tem dúvidas. Ele admite que perder 12 agentes do FBI perdeu a batalha para ele, mas ele não perderá a guerra e que a justiça prevalecerá, o que fortalece a equipe de investigação. Ele diz a eles para chamá-lo de Ryuzaki a partir de agora e dá a cada um deles uma entrevista individual antes de partir. Enquanto isso, a noiva de Ray Pember,
Naomi começou a investigar o sequestro do ônibus e descobriu algumas informações vitais. Ela vai à sede da equipe de investigação para relatar, mas é informada de que ninguém está lá. Pouco depois, Light chega, pois veio trazer roupas limpas para o pai. Ele ouve Naomi na recepção e se oferece para ajudá-la a entrar em contato com alguém da equipe de investigação. Light anda com Naomi e descobre o que ela sabe sobre o caso de Keita. Ela revela que Keita deve ser capaz de matar de várias maneiras, e não apenas com um ataque cardíaco. Light entra em pânico, pois essa informação poderia levá-lo à prisão e à execução. Ele escreve o nome dela em um pedaço rasgado do Death Note, mas nada acontece. Ryuk ri e Light percebe que o nome que ela lhe deu anteriormente era um pseudônimo, e ele precisa descobrir o nome verdadeiro dela antes que ela saia. Ele usa as suas táticas de manipulação para ganhar a confiança dela, dizendo que é secretamente um membro da equipe de investigação e pode recomendá-la para se juntar, já que ela trabalhou sob L antes. Depois de obter a identificação dela e escrever o nome dela, ele diz a Naomi que ele é Keita, justo antes dos 40 segundos acabarem, e vemos um olhar dilacerante em seus olhos, pois ela nunca teria pensado que Light realmente seria Keita. Naomi então caminha para a sua morte, e essa foi honestamente uma das cenas mais distorcidas que já vi em anime. Quando Ellie ouve sobre o suicídio de Naomi, ele lembra de ter trabalhado com ela e que ela era uma agente do FBI forte e excelente, então é improvável que ela tenha se suicidado e mais provável que ela estivesse tentando pegar Keita. Ele conclui que Keita deve ser alguém que Ray Pember estava investigando e monta vigilância por toda a casa do chefe Yagami. Enquanto isso, Light configurou um sistema para saber se alguém entra em seu quarto, então quando ele chega em casa, ele percebe que a porta foi aberta. Ele instrui Ryuk a encontrar todas as câmeras em troca de algumas maçãs suculentas e, enquanto isso, ele olha algumas revistas para parecer um adolescente normal. Ryuk encontra todas as câmeras, então agora Light pode configurar um sistema para matar criminosos sem ser visto, colocando uma mini TV em sua bolsa de batatas fritas e escrevendo os nomes dos criminosos transmitidos por ela. Depois de um tempo, Ellie suspeita que Light parece inocente demais, o que irrita compreensivelmente o chefe, já que seu próprio filho está sendo suspeito de ser um assassino em massa impiedoso. No dia seguinte, a escola de Light está fazendo um exame importante. Tudo parecia um dia normal até que o professor grita com um aluno para sentar corretamente. Light vira a cabeça e vê Ellie pela primeira vez. Eles se olham intensamente e, após o exame, a diretoria anuncia os melhores alunos do exame, que se revelam ser ninguém menos que Light e Ryuzaki. As crianças que assistem notam o contraste entre os dois, que Light parece um gênio protegido, preparado para o sucesso, e Ellie parece o que eles chamariam de um gênio louco. Depois da premiação, Ellie diz a Light que basicamente sabe tudo sobre ele e que tem algumas informações importantes sobre o caso Keita. Light não sabe por que esse cara está falando com ele. No entanto, Ryusaki solta a bomba e diz que ele é Ellie para ver como ele vai reagir. Light está pirando em sua mente, mas tenta se manter junto e diz que tem apenas respeito e admiração por ele. Ellie tem menos de 5% de certeza de que Light é Keita e tem uma forte sensação de que não está errado em suspeitar dele. Quando Light chega em casa, ele fica furioso e diz: "Droga, ele me pegou. Nunca fui tão humilhado." Ryuk está surpreso de ver Light tão irritado porque ele geralmente é tão calmo. Light sabe que se conseguir matar Ellie agora, ficará óbvio que ele é Keita. Ele percebe que subestimou Ellie e declara que a luta começou, rindo malevolamente. Ele percebe que eles não têm provas contra ele, então será um jogo de gato e rato entre ele e Ellie, uma batalha de inteligência. Na superfície, eles serão colegas de classe, mas na realidade estarão investigando um ao outro. Light anuncia que, com o tempo, ganhará a confiança de Ellie, e uma vez que ele lhe tenha dito o que quer saber, o matará. Comente se você gostaria de uma parte 2. Chegamos ao final do recap do anime Death Note. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente qual anime você gostaria de ver o recap. Obrigado!